Salve Maria! Estamos aqui no nosso canal, o canal Lege Maria. Eu me chamo Olegário, com o nosso projeto Estudo do Manual em Detalhes. Esse projeto consiste em ler e explicar folha a folha do nosso Manual da Legião de Maria. Um estudo aprofundado do mesmo, como diz no nosso próprio manual. Todo membro tem o rigoroso dever de estudar a fundo o manual. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal Lege Maria, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho para receber novas notificações dos nossos vídeos, dos nossos projetos, de aprofundar o conhecimento da Legião de Maria, da devoção mariana, e compartilhe com nossos irmãos devotos de Nossa Senhora, nossos membros auxiliares, outros membros ativos, porque através desse ato de você compartilhar, de deixar a sua dúvida, o seu comentário, o próprio YouTube vai entender que esse vídeo é importante e vai ajudar outras pessoas. Então nós estamos estudando o nosso manual na página, como título, capítulo 10, como título do capítulo Apostolado da Legião, página 61. Estamos vendo o item 4, o sacerdote e a legião. A ideia do sacerdote assistido por um grupo dedicado de apóstolos que participa dos seus trabalhos tem a mais santa das aprovações. O exemplo do próprio Jesus Cristo que, preparando-se para converter o mundo, rodeou-se de homens escolhidos, os quais instruiu e encheu de seu espírito. Essa divina lição aprenderam-na e aplicaram-na aos apóstolos, chamando em seu auxílio todos os fiéis para os ajudarem na conquista dos seres humanos. Como muito bem disse o cardeal Pizarro, é possível que os estrangeiros vindos de Roma, que ouviram a pregação dos apóstolos no dia de Pentecostes, fossem os primeiros a anunciar Jesus Cristo naquela cidade, lançando assim as sementes da Igreja-mãe, que São Pedro e São Paulo haviam de fundar oficialmente, que teriam feito os 12 perdidos na imensidão do mundo, se não estivesse rodeado de colaboradores, homens e mulheres, velhos e novos, dizendo-lhes: trazemo-nos conosco o tesouro do céu, ajudai-nos a reparti-los. Palavras de Pio XI. A essas palavras de um grande pontífice pode ajuntar-se as de um outro, como demonstração de que o exemplo do nosso Senhor e seus apóstolos na conversão do mundo foi dada por Deus como modelo a seguir por cada sacerdote. Um outro Cristo no seu pequenino mundo, paróquia, bairro ou obra especial. Falando um dia o Papa São Pio X, com um grupo de cardeais, dizia-lhes: que coisa é mais necessária nos tempos presentes para a salvação da sociedade? Levantar escolas católicas, respondeu um. Não, retorquiu o Papa. Multiplicar as igrejas, tornou outro. Também não. Intensificar o recrutamento sacerdotal, sugeriu um terceiro. Não, replicou o Papa. O que há de mais necessário é a existência em cada paróquia de um grupo de leigos que sejam ao mesmo tempo virtuosos, instruídos, resolutos e verdadeiramente apostólicos. No fim da vida, esse santo pontífice contava para a salvação do mundo com grupos de católicos convenientemente treinados por um clero zeloso, que se entregaram ao apostolado pela palavra e pela ação, mas sobretudo pelo exemplo. Nas dioceses em que exerceu o sagrado ministério antes de ser Papa, dava menos importância ao recenseamento dos paroquianos do que à relação dos católicos, capazes de irradiar a sua fé, dedicando-se ao apostolado.
Era de uma opinião em que todas as classes podiam haver um grupo de especial destaque. Por isso, ele classificava os sacerdotes de acordo com os resultados obtidos nesta matéria. E na página 62 vai nos falar, pelo seu zelo e pelos seus talentos. A missão de pastor não se limita ao cuidado singular dos fiéis, mas estende-se também propriamente à formação da verdadeira comunidade cristã. Para que seja cultivado devidamente o espírito da comunidade, deverá abraçar não só a igreja local, mas também a igreja inteira. A comunidade local, porém, não deve se preocupar somente com o cuidado pelos seus fiéis, mas também cheio de ardor missionário. Deve preparar para todos o caminho para Cristo. Deve preparar para todos o caminho para Cristo. Considere, todavia, como recomendados de modo especial os que estão se preparando para o batismo e os recém-batizados, que devem ser educados gradualmente no conhecimento e na convivência da vida cristã. Deus, feito homem, achou necessário deixar o seu corpo místico na terra. Se não o tivesse feito, a sua obra teria terminado no Calvário. A sua morte teria merecido a salvação para o gênero humano, mas como é que tantos homens teriam ganho o céu sem a igreja para eles comunicar a vida da cruz? Cristo identifica de modo especial com o sacerdote. O sacerdote é como um coração a mais, que abre caminho para os corações, ao sangue da vida sobrenatural. É uma parte essencial do sistema de transmissão espiritual no corpo místico de Cristo. Se ele falha, o sistema é bloqueado e aqueles que dele dependem não recebem a vida que nos planos de Cristo deveriam receber. O sacerdote, dentro dos seus devidos limites, deveriam ser para o seu povo o que Cristo é para a igreja. Os membros de Cristo são um prolongamento dele mesmo e não simplesmente empregados, agregados ou partidários. Os membros de Cristo possuem a vida de Cristo, partilham da atividade de Cristo, deveriam ter a maneira de ver de Cristo. Os sacerdotes, por sua vez, deveriam ser uma só coisa em Cristo, sob todos os aspectos possíveis. Se Cristo achou necessário formar um corpo espiritual para si, o sacerdote deveria fazer o mesmo. Deveria formar para si membros que fossem uma só coisa com ele. Se o sacerdote não tiver membros vivos, formados por eles, unidos a ele, o seu trabalho se reduzirá a dimensões insignificantes. Ficará só e desamparado. O olho não pode dizer à mão, não necessito de teu serviço. Nem a cabeça pode dizer aos pés, vós não me sois necessário. De sorte que se Cristo fez do seu corpo místico o princípio do seu caminho, da sua verdade, da sua vida para os homens, isto tudo vai agir exatamente através do Cristo, o sacerdote. Se ele não exercer a sua função de modo que ela seja verdadeiramente perfeita construção do corpo místico, o que se refere à carta aos Efésios. A vida divina só em pequena quantidade penetrará nos corações e neles frutificará. Além disso, o sacerdote ficará empobrecido, porque, embora a missão da cabeça seja ministrar a vida ao corpo, não é menos verdade que a cabeça vive pela vida do corpo, crescendo com o seu crescimento, partilhando da sua fraqueza e se ele perde as forças. O sacerdote, que não compreende esta lei da missão sacerdotal, avançará pela vida fora, realizando apenas uma pequena parte das suas possibilidades, quando o seu verdadeiro destino em Cristo é abraçar-se os horizontes.
esse novo formato que eu estou fazendo aqui do nosso estudo do manual, para nós começarmos o item daquele capítulo e concluir a lógica dele para facilitar até uma leitura espiritual, uma futura alocúcio e até um aprofundamento no estudo manual. Então, se ficar, eu percebi essa dinâmica de 2 parágrafos explicar, às vezes quebra o raciocínio, porque sempre a leitura está com o raciocínio lógico do parágrafo anterior e aí dificulta. Tá? Então, dessa forma, a gente aumenta o tempo da duração do nosso vídeo. Tá? Eu quero chegar no máximo em 30 minutos e faz uma explicação só. E a gente aprofunda cada vez mais e as pessoas, e chegamos também à conclusão do manual, né? Porque senão fica muito tempo e não se conclui o projeto, tá bom? E depois nós iremos aprofundar mais, tirar mensagens importantes do manual, que são diversas. Então, através desse novo formato, nós iremos trabalhar dessa forma agora. Então, nesse item 4, vai falar sobre o sacerdote e a Legião de Maria, essa proximidade, esse grupo na igreja que temos como diretor espiritual sempre o pároco ou um vigário indicado por ele. Não pode ser uma religiosa, um seminarista, um mariólogo. Não pode. Para ser diretor espiritual de um presídio, de uma cúria, de um comício, de uma régia, de um senato, tem que ser um sacerdote. Tá? Que aos poucos nós entendemos e agradecemos os diáconos, as pessoas que estão dando essa assistência como diretor espiritual, mas nós iremos aos poucos corrigir esse detalhe que no nosso manual diz que tem que ser um sacerdote. Então que possamos com carinho entender a importância do sacerdote como diretor espiritual para esse movimento que deve muita obediência a ele. Aqui vai nos falar, na página 61, o próprio Cristo preparou dessa forma. Ele, iniciando o seu trabalho de missão apostólica, ele falou que sozinho não iria conseguir. Poderia conseguir, porque ele é Deus, é capaz de tudo. Mas ele lançou a ideia, eu preciso instruir aqueles que estão mais próximos. Eu preciso lançar redes mais profundas. E aí ele fez um recrutamento. O que a Legião de Maria faz? Recrutamento. Olha para as pessoas, os convida para se alistar na Legião de Maria. Se convida para alistar como membros ativos aqueles que terão uma reunião semanal. E também convida pessoas que não podem participar semanalmente de uma reunião semanal, que não podem fazer um apostolado durante a semana, de no mínimo 2 horas por semana. Convida aquelas pessoas para ser membros auxiliares da Legião de Maria, que deverá rezar todos os dias na sua casa, no seu trabalho, no seu deslocamento para as suas atividades, para o campo, juntamente com a família, se for o caso, fazer as orações da Legião de Maria, que lá no meio dessas orações existe o Santo Terço. Então, Jesus começou a recrutar. Escolheu 12 homens. E além dos 12 homens, nós sabemos que teve os discípulos de Jesus. Sabemos de catalogados mais de 72 discípulos. Os discípulos de Emaús. Então, e aí dessa forma, caminhando, eles largaram tudo
e o seguir o Jesus. Largar as suas atividades e seguir o Jesus. Esse exemplo nós temos na vocação que é o sacerdote. E também nós temos as religiosas que também largam a sua vida, decidem como esposo o próprio Jesus. Como é lindo. Então nós temos que rezar pelas vocações sacerdotais e religiosas do mundo inteiro. Incentivar nossos filhos, as nossas filhas, a também ser sacerdote, a ser um religiosa. Tá? Aqui diz, o que teriam feito os 12 perdidos na imensidão do mundo se não tivesse rodeado de colaboradores, homens, mulheres, velhos, novos? Aqui vai dizer, a legião não é só para os idosos. Nós temos uma legião juvenil muito forte. Na Legião de Maria nós também recrutamos as crianças para crescerem nessa caminhada. Inicialmente nós chamamos de veltes as crianças até os 12 anos de idade. Depois de 12 anos, já consideramos presídias juvenis. Presídia, para quem não entende e não conhece a Legião de Maria, é um menor núcleo. É um grupo que tem o nome de presídium, no singular. Presídia no plural. E onde esse grupo tem um nome, um título de Nossa Senhora, da ladainha de Nossa Senhora, tá? E que nós iremos se reunir semanalmente. Isso é o presídio. A Cúria é um conselho superior que administra esses grupos. E acima da Cúria nós temos um outro conselho superior, para pegar uma área, uma região maior, que nós temos os comício, ou comícia, se for plural. Depois uma outra área maior, que já pega uma região, tá? Sudeste, ou Nordeste, ou então pega um estado. Nós temos 26 unidades federativas, e estados e uma unidade federativa, 27, corrigi, né? E dessa forma tem os senatos, temos as régias, e dessa forma, como fosse uma arquidiocese, que tem as paróquias, que tem as capelas. Então, dessa forma, nessa lógica, e somos filiados ao Concílio Legiones, que está na Irlanda, na cidade de Dublin. Então, aqui nessa página 21 vai nos falar também que o Papa Pio X fez uma pergunta aos sacerdotes: o que seria mais necessário nos tempos presentes, eu digo nos tempos presentes, para a salvação da sociedade, da humanidade? Uma pergunta que temos que refletir: o que nós podemos fazer para reduzir a criminalidade, para reduzir a miséria, para reduzir a diferença social, para resolver o problema, para salvar a humanidade. E alguns falaram fazer escolas católicas, outros falaram multiplicar mais igrejas, outros falaram recrutamento para as vocações sacerdotais e religiosas. E ele respondeu: não. O que é mais necessário é a existência em cada paróquia de um grupo de leigos que sejam ao mesmo tempo virtuosos, instruídos e resolutos e verdadeiramente apostólicos. É esta a missão. Nós precisamos formar, sim, os nossos legionários. Você pode saber, hoje, para a vocação sacerdotal, para a vocação religiosas, eles se preparam aí uma média de 7 anos para estar preparados, estudando psicologia, teologia e diversas matérias, né? Diversas matérias, para ser um padre, para ser um religioso.
Então a Legião de Maria, através desse manual da Legião de Maria, através das reuniões semanais, através da troca de experiências dos nossos apostolados semanais, das nossas visitas, da nossa evangelização, é uma troca de experiências que é uma formação. Então nós temos que preparar o nosso legionário. O legionário tem que se procurar, se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Como ele vai levar a palavra de Deus se ele não conhece a palavra de Deus? Esse espírito apostólico, ele precisa conhecer mais Maria, ele precisa conhecer mais a vida dos santos, ele precisa conhecer mais a sua própria igreja, conhecer sobre o purgatório, conhecer sobre vários temas da igreja, sobre a vossa santidade, o Papa, conhecer mais Cristo, buscar mais a Eucaristia. Então ele tem que abastecer-se das coisas de Deus, abastecer o seu espírito para poder levar, aqui vai falar, ó, ao mesmo tempo virtuosos, pessoas virtuosas, cheias de boas virtudes, são boas, né? Cheio de virtude. Se você ainda não tem a virtude da paciência, se você não tem a virtude do entendimento, então você vai pedir a Jesus, a misericordioso, mais misericórdia, mais compaixão. São todas as virtudes de Nossa Senhora nesse carisma e através, olha, instruídos. E verdadeiramente apostólico. Então você tem que ter essa no sangue. Todo legionário, ele é escolhido por Nossa Senhora. É uma vocação ser legionário. Então, nós temos que ter em nós o lado apostólico, o lado de missionário, de querer levar a palavra de Deus a todas as criaturas, a qualquer lugar, não ficar com medo. Tem legionários que têm receios de ir no cemitério. Tá? Exemplo, né? Então nós temos que levar palavra de conforto àquele que perdeu um ente querido. Não acreditamos em assombrações. Tá? Às vezes, mas é um lugar impuro, não sei o quê, mas lá é um lugar santo. Tem quantas almas que estão ali, que foram depositadas, que estão no céu. Então, antigamente, quando a gente passava de frente do cemitério, fazia em nome do Pai. Não era para expulsar as almas negativas, né? Mas para pedir a bênção daquelas almas que foram ali depositadas. Então, é um lugar abençoado, tá, gente? E então, continuando na página 62, que vai falar: a missão do pastor não se limita aos cuidados singulares dos fiéis, mas estende-se também propriamente à formação da verdadeira comunidade cristã. Por isso que existem as pastorais, existem os movimentos, e o pároco, que é um pastor, está preocupado com todo o seu rebanho. Ele sabe que esses movimentos pastorais precisam estar unidos. É a Legião de Maria que nas visitas descobrem as crianças que precisam ser catequizadas. Então a Legião de Maria pega o nome, pega a listazinha das pessoas, entregam para a pastoral da catequese. A Legião de Maria, visitando os lares, descobre que ali tem um idoso que não tem mais saúde para receber a comunhão. Descobre que tem enfermos que estão impossibilitados de participar da Santa Missa, que precisa da visita do padre, então vai catalogando no seu caderno. O legionário deve ter o seu caderno, como recomenda o nosso manual. Então a própria nossa Régia de Aparecida de Brasília, nós editamos o caderno da Legião de Maria. Não está aqui ao meu alcance, mas para ajudar nessas anotações. Anotamos ali, até podemos escrever em forma de códigos, para não deixar claro para quem ia pegar, às vezes, as informações
que às vezes a família não quer falar que ali tem um drogado, que o filho está preso. Então, informações íntimas, informações que a família não quer tornar-se público. Tá? Então, é o nosso caderno, é o nosso carinho, é o nosso caderno de anotações que todo legionário deve ter, sim. E aqui vai falar a importância do sacerdote, que é o próprio Cristo na terra. Nós temos, e a nossa tradição, devemos mais respeito ao nosso sacerdote, ao nosso padre, pedir a benção. Antigamente nós até beijava as mãos do padre, beijava as mãos do bispo, e essa tradição estamos deixando de lado. A benção, padre. Tá? Então que a gente dá esse valor, porque ele é o representante de Cristo aqui na terra. Devemos convidar na segunda-feira, o dia da folga dele, para ele almoçar nas nossas casas e interagir com a comunidade. Antigamente era tradição, o padre tinha que a lista dele para poder almoçar em cada segunda-feira, que estou dizendo um exemplo da folga semanal do nossos sacerdotes. Mas hoje em dia ninguém mais chama padre para almoçar nas suas casas, tomar aquele vinhozinho, aquele sobremesa. E aí nós percebemos algumas coisas que acontecem. Temos padres cometendo suicídios. É porque nós não estamos rezando pelos nossos padres. Nós não estamos parabenizando os nossos padres nos seus aniversários. Nós não estamos acolhendo mais os padres nas nossas residências. Só lembra de padre para levar extra-unção. Só lembra de padre para benzer sua casa, mas não, ou seja, atividades de padre. E não vê a pessoa do padre como uma pessoa humana. Então que a gente possa corrigir esse erro humano nosso. E ver no padre a pessoa de Cristo. Quero agradecer. Quem não compartilhou, compartilhe esse vídeo. Quem não se inscreveu, precisamos. A Legião de Maria é milhões de legionários. Ainda não chegamos a 10.000 inscritos. E quantos devotos Nossa Senhora? Então convido você a deixar seu like e se inscrever no nosso canal e compartilhar nos grupos de redes sociais. Salve Maria!